a longa e tortuosa jornada dos números negativos. Hoje em dia, os números negativos são parte fundamental da matemática que aprendemos desde cedo. Usamos-los para representar dívidas, temperaturas abaixo de zero, altitudes abaixo do nível do mar e em inúmeras fórmulas científicas e de engenharia. Parecem tão naturais que é difícil imaginar a matemática sem eles. No entanto, a aceitação dos números negativos foi um processo longo, complexo e repleto de ceticismo ao longo da história. Resistência inicial. O mundo do concreto. Nas civilizações antigas, como a egípcia, babilônica e grega, a matemática estava fortemente ligada a quantidades concretas. Comprimentos, áreas, volumes, contagem de objetos. Nesses contextos, um comprimento negativo, ou menos 3 ovelhas, não fazia sentido intuitivo. Problemas que hoje resolveríamos com números negativos eram frequentemente reformulados ou considerados sem solução real. Os gregos, mestres da geometria, focavam em magnitudes e não desenvolveram um conceito formal para números menores que zero. Primeiros vislumbres no Oriente. Primeiros indícios de trabalho com conceitos semelhantes aos negativos surgiram na China antiga, por volta do século II a.C. No famoso texto 9 capítulos sobre a arte matemática, os chineses usavam varetas de contagem de cores diferentes, vermelhas para positivos, créditos, pretas para negativos, débitos, para resolver sistemas de equações. Embora fosse um uso prático, principalmente em contabilidade, representou um avanço ao manipular essas quantidades opostas. Formalização na Índia. Foi na Índia que os números negativos ganharam um tratamento mais abstrato e formal. O matemático Brahmagupta, no século VII a.C., em sua obra Brahmasphuta-Siddhanta, estabeleceu regras claras para as operações aritméticas envolvendo zero e números negativos. Ele os associava explicitamente a dívidas, em oposição a fortunas, positivos, e definiu regras como uma dívida subtraída do zero torna-se uma fortuna e o produto de duas dívidas é uma fortuna. Essas foram as primeiras definições sistemáticas conhecidas. Transmissão e ceticismo na Europa. As ideias indianas foram transmitidas ao mundo islâmico e, posteriormente, à Europa através de traduções. No entanto, a aceitação na Europa foi extremamente lenta. Durante a Idade Média e o Renascimento, muitos matemáticos europeus viam os números negativos com grande desconfiança. Eles eram frequentemente chamados de numeri ficti, números fictícios, numeri absurdi, números absurdos ou falsos. Matemáticos como Gerolamo Cardano, no século XVI, reconheciam que números negativos apareciam como soluções de equações cúbicas e quárticas, mas lutavam para lhes dar um significado concreto, considerando-os úteis, mas sofisticados ou impossíveis. René Descartes, no século XVII, embora tenha desenvolvido a geometria analítica que hoje usa coordenadas negativas, chamava as raízes negativas das equações de raízes falsas, aceitação gradual e indispensabilidade. A maré começou a virar à medida que a álgebra se desenvolvia. A necessidade de encontrar soluções completas para equações polinomiais tornava cada vez mais difícil ignorar os negativos. A invenção do cálculo por Newton e Leibniz também mostrou a utilidade e a consistência dos negativos em contextos mais abstratos. A representação visual na reta numérica, popularizada por John Wallis no século XVII, ajudou a dar aos números negativos uma interpretação mais intuitiva como pontos à esquerda do zero, opostos aos positivos. Finalmente, nos séculos XVIII e XIX, com a crescente abstração da matemática e o desenvolvimento de estruturas algébricas mais rigorosas, os números negativos foram totalmente incorporados ao sistema numérico, não mais como uma curiosidade ou um artifício, mas como elementos essenciais e consistentes. Conclusão: a história dos números negativos é um fascinante exemplo de como a compreensão matemática evolui. O que antes era considerado absurdo ou impossível, tornou-se, através da persistência,
da utilidade prática e do desenvolvimento de conceitos mais abstratos, uma ferramenta indispensável que sustenta grande parte da ciência e da tecnologia moderna. Foi uma longa jornada da rejeição à aceitação plena.